Primeiro, talvez uma introdução interessante seja dizer que o município de Belo Horizonte tem uma política de gestão do risco de inundações. Então, primeiro é preciso entender alguns conceitos. O primeiro deles é que a inundação é um fenômeno natural. Belo Horizonte, assim como a maior parte das cidades no Brasil, muitas pelo mundo afora, elas ocuparam, as vias ocuparam o lugar dos cursos d'água, dos rios, né? E a inundação é consequência de uma precipitação e o extravasamento desses rios da sua calha menor para a sua planície de inundação. Com a urbanização, o advento da criação das cidades, essas planícies de inundação foram ocupadas pelas vias, pelas edificações, e quando há uma precipitação exagerada, a inundação ocorre atingindo as vias e as edificações. Evidentemente, a impermeabilização é um fator que agrava o fenômeno, porque as águas chegam muito mais rapidamente e com maior volume às partes baixas, porque a capacidade de infiltração do solo fica reduzida à medida que ele é impermeabilizado. Belo Horizonte, já de algum tempo, a administração municipal entendeu que você não elimina risco de inundação, você mitiga os efeitos da inundação. A atuação do poder público tem que ser no sentido de reduzir a chance das inundações acontecerem e trazer o nível de risco para um nível aceitável. E como é que se faz isso? Evidentemente fazendo obras estruturantes, mas não só. Então, Belo Horizonte montou uma política de gestão do risco de inundações que inclui a atuação em 5 eixos principais. Um eixo que a gente chama eixo de planejamento, então o investimento em um bom diagnóstico de conhecimento do problema. É fundamental entender como as inundações ocorrem, quais são os pontos mais sensíveis a alagamento. Temos um cadastro do nosso sistema de drenagem, analisarmos de que forma é possível definirmos prioridades de investimentos na infraestrutura para redução do risco de inundação. Então isso é investimento em planejamento. O segundo eixo é sim o eixo de execução de obras estruturantes, são obras de grande porte, obras que apenas com recursos do Tesouro Municipal não se viabilizam, então é preciso captar recursos junto a organismos de fomento, sejam eles do governo federal ou recursos externos captados junto a bancos de desenvolvimento. O outro eixo é o eixo manutenção. Então não basta apenas você implantar as obras, é preciso garantir a sustentabilidade do investimento. Então para isso é preciso cuidar para que essas obras permaneçam íntegras ao longo dos anos, né? Elas têm que ter uma vida útil longa, e cuidar para que todo ano você consiga fazer uma ação de desobstrução de galerias e desobstrução das calhas dos cursos d'água em leito natural. E o quinto e último eixo é o eixo do envolvimento da comunidade. Então nós constituímos 44 núcleos de alerta de chuva, a gente chama de NACs, nos pontos mais sensíveis da cidade sujeitos a inundações. Nesses locais a gente reuniu referências da comunidade, sejam trabalhadores ou moradores dessas regiões, e a gente tem uma linha de comunicação de mão dupla com essas pessoas, tanto no sentido da gente emitir alertas via mensagem de SMS, por exemplo, seja no sentido deles nos pedirem auxílio caso o fenômeno se agrave de forma importante e algum tipo de socorro seja necessário existir.